Olá a todos, bem-vindos ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Malu Moradi, do time de comunicação, e hoje vamos falar sobre a família de fundos Itaú Artax. Agora em junho, a estratégia acabou de completar 3 anos. E para falar sobre o desempenho dos fundos nesse período, as posições em destaque e o que esperar daqui para frente, vamos conversar com o gestor líder da estratégia, Bruno Bach. E aí, Bach, tudo bem? Tudo bem, Malu. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bach, eu queria começar nosso bate-papo, primeiramente parabenizando você e todo o time de gestão pela performance dos fundos aqui desde o seu início. O Itaú Artax, acumulou uma rentabilidade de 50,6%, ou seja, 120% do CDI desde o início, enquanto o Itaú Artax Ultra, que é o fundo multimercado de maior risco, obteve um retorno de 66,9%, ou seja, 159% do CDI. E a gente tem que comemorar muito esse resultado, né, Bach? Porque esses 3 anos foram marcados com um ambiente cheio de incertezas, no qual a indústria de fundos multimercados sofreu bastante. E aí eu queria entender na sua visão, o que vocês fizeram de diferente em relação à média do mercado para conseguir uma performance tão destacada? Ótimo, obrigado pela pergunta. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os nossos investidores, os nossos parceiros, né, o time econômico que dá suporte para a gente. De fato é um marco e acho que é um momento importante para agradecer e para reconhecer quem nos ajudou nessa caminhada. É muito difícil comparar o que a gente fez em relação ao mercado, porque eu não sei exatamente o que o mercado fez. Mas o que eu acho que foi muito importante para a gente foi, número 1, manter a disciplina e o foco no nosso processo. Eu acho que a gente foi muito disciplinado em executar as estratégias dentro da nossa área de competência, né, que é a América Latina e Estados Unidos. A gente em nenhum momento teve um desvio grande de rota, ou foi afoito na tentativa de buscar oportunidades que a gente não tem estudado com muito cuidado e tem sido muito diligente no processo de investimento. Eu acho que isso o fator mais importante disparado para essa performance nos 3 anos, né? Ter sido fiel ao processo e ter a confiança que isso, mesmo num momento turbulento, geraria frutos. Isso vem do tempo que a gente faz isso, do tempo que essa equipe está junto, isso tudo ajuda muito nessas horas, né? Eu acho que um segundo ponto relevante e que também foi importante foi entender que o cenário no pós-Covid mudou. A gente vinha de um cenário de muito tempo de mercado, que é um cenário que o Larry Summers escreveu como estagnação secular, que era um cenário de demanda fraca, demanda global fraca, que provocava taxas de inflação baixas e juros baixos. E isso perdurou durante muitos e muitos anos. Mas com a Covid, os governos, quase que todos os governos do mundo, fizeram uma expansão fiscal grande. E com isso o cenário mudou e as taxas de juros globalmente ficaram em níveis mais altos. Então, quando eu digo que a gente tem muita disciplina, estuda muito e é muito diligente, isso não quer dizer que a gente não se adapte ao ambiente, não quer dizer que a gente faça sempre a mesma coisa. Pelo contrário, a gente está sempre estudando para tentar ver quais são as novas oportunidades, o que mudou, o que não mudou. E isso acho que foi bem importante, reconhecer que o mundo pós-Covid não era o mesmo mundo durante os 10 anos anteriores. O que agora é fácil falar, mas que na época não era tão fácil, né? Uma vez que quando um negócio é tão longo e permanente, você imagina que ele vai continuar sendo válido, né? Então acho que também foi importante não confundir estudo e disciplina com inércia ou acomodação. Perfeito. E pegando esse gancho, né, que vocês estudam bastante, desde o início vocês optaram, né, por algumas teses de investimento que iam contra o consenso do mercado e acabaram, né, sendo teses vitoriosas. Alguns exemplos foram as posições de juros, tanto no Chile como no México. Como é que vocês chegaram nessas teses? Pode contar um pouco pra gente? Claro, assim, nesses 3 anos tiveram, eu diria que 3 grandes fases, assim. Logo que a gente começou o fundo, no meio de 22,
olhava os países e a maior parte das oportunidades, especialmente na parte macro, a gente via que a inflação, as nossas projeções de inflação estavam acima das projeções de inflação dos bancos centrais que a gente olhava. Uhum. Então a gente achava, especialmente Chile e México, a gente achava que os bancos centrais iam ter que subir mais juros do que o que estava implícito no mercado. E foi uma fase que a gente basicamente tomou juros, tanto no Chile quanto no México. Não foi o caso do Brasil, porque o Brasil tinha subido muito os juros. Também não foi o caso dos Estados Unidos, porque quando a gente começou o fundo, os juros americanos tinham acabado de ter um sell-off gigantesco. Então a gente, infelizmente, chegou um pouco atrás, começou o fundo um pouco depois dessa, que a gente achava que era uma ótima oportunidade, mas a gente aqui não usufruiu dessa abertura de juros americano, que a gente inclusive acreditava, mas o fundo não estava aberto ainda. Uhum. Então, a primeira fase foi essa, foi tomar basicamente juros em Chile e México. Uma segunda fase foi, a gente achou, olha, agora as coisas, as histórias são mais específicas. Em alguns países a gente acha que o Banco Central já subiu demais, em outros países a gente acha que o Banco Central ainda não subiu tudo que tinha para subir. Então virou um jogo muito de jogos relativos, né? Então a gente aplicava juros no Chile, porque a gente via uma desaceleração grande da economia no Chile, especialmente da demanda doméstica, e a gente achava que isso alguma hora ia bater a inflação, e concomitantemente a gente tomava juros no México, porque a atividade lá em 2023 ainda estava muito forte, a inflação ainda era persistente, e a gente achava que ia demorar para o Banxico conseguir cortar os juros. Então a gente teve um jogo mais de relativo entre os países. A gente nunca foi muito animado com aplicar juros no Brasil, né? O Banco Central cortou os juros aqui em agosto de 2023. A gente não aplicou os juros no Brasil, a gente fez um estudo, que depois a gente escreveu uma das nossas cartas, falando que sempre que você aplicasse os juros, um dia depois do primeiro corte do Banco Central, você ganhava dinheiro. Mas mesmo assim a gente decidiu que dessa vez ia ser diferente, a gente não queria aplicar os juros. E foi bom não ter aplicado. De fato, quem aplicou os juros um dia depois da reunião de agosto de 2023 perdeu o dinheiro. E os motivos a gente explica com mais detalhes na carta, mas a gente via que muito provavelmente, a gente não tinha certeza, mas muito provavelmente dessa vez seria diferente. A gente achava que as expectativas não estavam ancoradas, a economia não ia desacelerar tanto quanto o Banco Central achava, dentre outros fatores. E por fim, eu acho que o ano passado e esse ano, assim, como a gente não acreditava muito que o ciclo de juros de queda no Brasil daria certo, a gente acabou tomando juros no Brasil. Certo. E por fim, aplicando juros no México, que finalmente a atividade desacelerou no ano passado, que a gente de novo achava que ia bater a inflação, e aí foi um play relativo também tomado em juros Brasil e aplicado em juros mexicano. Então... Perfeito. Falamos de juros e eu queria entender um pouco como foi a contribuição de renda variável aqui nos portfólios. Qual que é o perfil das empresas que vocês priorizam dentro da carteira dos fundos? Então, a contribuição de renda variável foi relevante. A gente tem uma equipe de renda variável, eu estou aqui falando pelo time da Artax, mas eu sou uma pessoa de um time, e tem um time de renda variável liderado pelo Stefano e pelo Lourenço, que toma as decisões de renda variável. É um processo muito bottom-up, que leva em consideração os inputs macro, mas tem muito bottom-up, muito estudo específico de empresa em empresa. Então, a gente escreveu uma carta comemorativa de 3 anos, assim, eu encorajo todos os investidores e pessoas que têm interesse no assunto a lerem, porque eu acho que foi interessante. Foi excelente. Inclusive, está disponível no nosso site, na página do Artax, então é só entrar lá no itauasset.com.br. Perfeito. E lá eu acho que a gente explica com mais detalhes, mas eu acho que a mensagem que a gente quis passar é que a gente não é agnóstico com um determinado estilo de investimento em ações. Eu acho que teve uma contribuição importante para o resultado, um investimento em empresas de grande qualidade, que são compounders, como a gente chama, porque elas têm uma vantagem competitiva grande e elas reinvestem bem capital. Então, ao longo do tempo,
esses investimentos costumam se pagar, né? Então posso usar o exemplo de Itaú, BTG, Equatorial, mas também tiveram situações importantes, que são empresas que foram investimentos que a gente achava que assim as expectativas do mercado em relação a determinada empresa estavam muito díspares do que o nosso estudo mostrava. Certo. Então a gente achava que ia ter uma mudança grande de expectativa. É claro que em cada uma dessas teses a gente tem que adaptar o horizonte de investimento e o tamanho das posições, são tamanhos de posições diferentes, mas a gente faz isso há muito tempo e está acostumado a navegar nessas situações diferentes. Você mencionou o horizonte de investimento, que é algo até que vocês comentam um pouco também aqui na carta de gestão. Algo que eu achei interessante é que, né, me parece ser algo adaptável, mas que vocês mencionam que vocês não gostam nem de se empreender em posições no horizonte muito longo, mas também nem muito curto. Quais que foram os desafios aqui para vocês manterem essa perspectiva, né, e esse horizonte de investimento ao longo dos últimos anos? Então, essa é uma pergunta difícil, quase filosófica, mas assim, é fácil te falar o que não é para ser feito. Então, assim, eu acho que se você investir em ações com um horizonte de 3 meses, provavelmente você vai fazer besteira, né? É uma classe de ativo que tem mais volatilidade, assim, tem muito ruído no curto prazo, e é difícil distinguir o que é sinal e ruído. Então, assim, a gente também acha que você investir para 5 anos é complicado, porque a própria dinâmica das empresas, assim, uma empresa que hoje tem uma situação competitiva muito favorável, ela em 5 anos pode perder essa situação que ela tem hoje, né? Então é um negócio de constante reavaliação. Então, assim, eu acho que isso que a gente gosta de evitar, os extremos, mas no final do dia é um pouco o que eu falei no início, assim, é um processo de muita disciplina, de estudo, de achar assim que as coisas podem mudar, mas que a gente tem que entender a lógica e o racional de cada empresa e ir avaliando o dia a dia e não se prender a muitos paradigmas e padrões, ter uma cabeça aberta. Perfeito, muito bacana. Aí queria falar um pouquinho mais agora de perspectivas, como é que você está enxergando o mercado hoje, qual que é a leitura que você está fazendo do cenário atual? Tá. Pergunta difícil. É sempre difícil tentar prever o futuro. Mas eu acho que, começando no global, eu acho que a gente está começando, a gente tem uma situação, uma conjuntura muito fluida, que é essa história do trade war nos Estados Unidos. Certo. Muito dependente das decisões do presidente, né? Então é difícil você ter uma convicção grande sobre esse tema, tá? Como é muito imprevisível, o que a gente tenta fazer é em temas que a gente acha que a gente tem mais chance de ter uma previsão acertada, né? A gente tenta evitar esse tipo de situação. Apesar que, como os Estados Unidos é a principal economia do mundo, ele acaba afetando todas as outras, tá? Mas a gente tem tentado evitar. Assim, hoje o que parece é que o mercado de trabalho está se enfraquecendo gradativamente nos Estados Unidos, mas muito lentamente. O trade war, se ficar como está, que é um C grande, mas se ficar como está, vai ter algum impacto em inflação. A gente não sabe quando, não tem certeza quanto, mas talvez um core inflation por volta de 3,5%, um core PCE por volta de 3,5%, que é a medida que o Fed gosta de ver. E assim, é uma situação difícil para o Fed porque o mercado de trabalho está enfraquecendo e a inflação está subindo, mas a gente acha que no final do dia o mais provável é que o Fed consiga olhar através desse aumento de inflação, achar que isso é uma mudança temporária nos níveis de preço e começar a cortar os juros mais à frente. Esse é o nosso cenário base, tá? Onde a gente acha que tem mais oportunidades são em outros mercados emergentes aqui da América Latina, como Chile e México. A gente acha que o Chile tem uma chance de conseguir levar os juros para o nível neutro, tá? Mais rápido do que o mercado acha, né? Os juros no Chile hoje está em 5%,
O neutro, eles estimam que é 4%. A gente acha que o Banco Central vai conseguir levar os juros lá para o neutro mais rápido do que o mercado tem, porque a inflação, na margem, os últimos números de inflação vieram bastante benignos, e o crescimento que veio até um pouco mais forte teve muito fator pontual, né? Então, mineração veio mais forte, teve uma questão de turismo forte que também é pontual, teve alguns produtos agrícolas que contribuíram para o crescimento, que a gente acha que é pontual. Então, assim, a gente acha que o Banco Central vai conseguir levar para o neutro mais rápido. No México foi um país que a gente foi super bem sucedido esse ano. Assim, a gente conseguiu pegar grande parte desse movimento de fechamento de juros. Certo. A gente hoje tem uma posição menor do que a gente já teve, mas a gente ainda acha que dá para ir para que a taxa terminal, né, a taxa que o Banco Central, o Banxico, né, que é o Banco Central do México, vai chegar lá no final do ciclo, é menor do que o que o mercado tem hoje, tá? Então, acho que na parte macro são as duas principais apostas que a gente tem. Tá certo. Aí só voltando para os Estados Unidos, você comentou esse ambiente de incertezas, né, especialmente aqui com as indas e vindas das tarifas americanas, mas como é que vocês estão alocados, então, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, na parte macro, a gente não tem uma alocação relevante hoje. Certo. Como eu te disse, a gente acha que um dos vetores mais importantes para você poder fazer projeção macroeconômica é um fator que é meio imprevisível, porque é o Trump que vai decidir, no final do dia, o que vai ser a trade war. Mas na parte de renda variável, a gente tem uma exposição em empresas de tecnologia contra empresas de consumo. E a gente acha que essa exposição é uma exposição relevante na parte de renda variável, e a gente acha que isso tem uma grande probabilidade de dar certo, tá? Assim, Tá ótimo. essa operação já vem dando certo, na verdade, mas a gente acha que tem mais para andar. A gente vê essa tendência de AI e investimento em tecnologia, né, em serviços de tecnologia. A gente acha que isso ainda tem mais para ir, tá? Perfeito. Aí já falamos, né, de Estados Unidos, Latam, e aí entrando agora em Brasil, né? Como é que esse cenário global desembarca aqui e como é que estão as alocações dos mercados domésticos? Tá. Olha, o Brasil, a gente não tem uma alocação grande no Brasil, mas a gente está sempre muito ativo por fato de estar aqui, estar sempre olhando o mercado e ter pessoas dedicadas exclusivamente ao Brasil. A grande dificuldade hoje é que você tem um ambiente global que favorece os mercados emergentes. O dólar enfraqueceu bastante desde abril, né, com essa história da guerra comercial, o que é bom para mercados emergentes. Então, se você olhar, o peso mexicano apreciou, o peso colombiano apreciou, o peso chileno apreciou e o real apreciou bastante, né? Então, acho que tem um movimento global. E não só as moedas de Latam, as moedas da Ásia apreciaram bastante. As moedas emergentes foram bem esse ano com essa queda do dólar. Então, você tem um ambiente global muito favorável para países emergentes, para os ativos de mercado emergente. Por outro lado, a gente não vê, tá, uma grande desaceleração no Brasil da atividade econômica. A gente tem 2,5% de crescimento para esse ano. A gente não vê a inflação convergindo para a meta do Banco Central, que é 3%. Né? A gente acha que a inflação esse ano vai ser 5%, ano que vem por volta de 4,5%. Isso apesar dos juros estarem em patamar super restritivo, sem dúvida, mas o contraponto aos juros em patamar super restritivo é que a política fiscal é muito expansionista, né? Eu acho que a gente já falou, né? Isso várias e várias vezes, é um ponto que a gente toca sempre em todas as lives, e em todas as entrevistas que qualquer membro do time da Artax faz. É uma coisa que a gente acredita lá, que a política fiscal ela é muito eficiente em manter a demanda agregada crescendo num ritmo forte, tá? E isso, na nossa visão, é o que faz com que o Banco Central não consiga cair os juros dos patamares atuais, mesmo sendo juros muito altos, sem dúvida nenhuma. Então, a gente imagina, assim, o nosso cenário base é que os juros aqui no Brasil eles vão ficar parados durante muito tempo, ou em 14,75% ou em 15%. 15% seria uma alta de 25% e depois fica parado muito tempo, ou pode ser que ele opte por parar agora em 14,75% e depois fique parado durante muito tempo.
Mas muito tempo até o ano que vem? A gente acha que pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem. Perfeito. Então, esse é o nosso cenário base, as coisas mudam nesse horizonte, né? Mercado bastante dinâmico. A gente não pode ficar preso a uma opinião, né? Tem que acompanhar os dados, mas esse é o nosso cenário base. Certo. Até queria, os nossos ouvintes gostam muito de bastidores, né? Eu acho que você trouxe aqui um pouquinho de como que é a troca com você e os demais membros do time, mas conta um pouquinho de como que é realmente com o time de equities, time que olha a renda fixa, como é que vocês fazem essas trocas e chegam nas teses? Eu vou desapontar os nossos espectadores, porque o nosso dia a dia não é um dia a dia glamuroso. Na verdade, o pessoal... Muito estudo. O pessoal chega cedo, todo mundo chega bem cedo, todo mundo vai embora muito tarde. É um ambiente de muita leitura e de muito debate, né? A gente, quando quer debater, a gente normalmente sai da nossa sala e vai para uma sala de reunião para não atrapalhar os outros, mas como economia não é matemática, é muito incerto, né? É um debate muitas vezes acalorado e com muito contra-argumento de um lado e de outro. Mas, assim, a vantagem de você fazer isso com as mesmas pessoas há tanto tempo, né? Eu e o meu sócio Daniel, a gente está junto há 12 anos, o Stefano e o Lorenzo estão juntos há 10 anos, é que você já entende bem a outra pessoa, é quase como um casamento, né? Perfeito. Então, eu acho, apesar de não ser glamuroso, de não ser provavelmente um ambiente que as pessoas invejam, eu acho muito prazeroso, o desafio é interessante, né? E esse convívio com essas pessoas que você está junto há tanto tempo é muito legal, né? Não só são sócios e parceiros de trabalho, mas são amigos também, então é bem legal. Perfeito. E, Bac, eu sei que você falou que não dá para prever o futuro, mas para encerrar eu tinha que te perguntar, o que a gente pode esperar dos próximos 3 anos de Itaú Artex? Bom, eu espero que uma performance ainda melhor do que esses primeiros 3 anos. Eu espero que a gente tenha um contexto mais favorável, né? Que seja um contexto, um ambiente mais fácil para você gerar retornos altos. Mas isso é minha expectativa. Com certeza, vocês podem esperar bastante disciplina, evolução constante. Eu olho para a Artex hoje, eu comparo com a Artex no início, e a gente está muito melhor do que a gente estava 3 anos atrás. A quantidade de ferramentas e processos que a gente tem hoje em dia é infinitamente melhor, né, do que o que a gente tinha lá atrás. Eu acho que a gente está muito mais produtivo, usando muito mais os avanços tecnológicos que aconteceram nesse período. Então, eu acho que vocês podem esperar empenho, disciplina e quem sabe, performance, porque uma coisa não é... Uma coisa está correlacionada com a outra, mas não é uma certeza, infelizmente. Então, mas a expectativa é muito grande. Maravilha. Muito obrigada, Bac. Foi, enfim, incrível a conversa. Muito bom saber um pouco dos bastidores e entender como é que vocês chegaram nessa performance bastante destacada aí dos últimos 3 anos. E também, né, as perspectivas daqui para frente nos próximos meses e anos. Muito obrigada aí pelo bate-papo. E aí, inclusive, queria dar um spoiler, né? Você comentou, né, que vocês participam de lives com a gente. E a gente vai contar aí com a participação do Daniel na live da próxima semana de Cenário Macro junto com o Thomas. Ótimo. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos os nossos investidores, obrigado a todos os nossos parceiros que nos ajudaram nesses 3 anos. Foi um prazer. Muito obrigado. O Fundo Itaú Artex Multimercado está disponível para todos os tipos de investidores a partir de R$1 e também tem a sua versão na Previdência. Além dele, a gente também tem o Itaú Artex Renda Fixa e o Itaú Artex Ultra, que é a versão multimercado de mais risco disponível para investidores qualificados. Para acompanhar mais sobre essas estratégias e também as cartas do time de gestão que a gente comentou aqui bastante no nosso bate-papo, é só acessar o link aqui na descrição do episódio. Muito obrigada e até a próxima!